Bom, gente, eu sou a professora Dinha, a professora de História de vocês, e a gente hoje vai falar de um assunto sobre a igualdade. Mas a igualdade que nós vamos falar aqui é a igualdade de direitos, que é um assunto que rende muitas discussões. Essa palavra igualdade, ela é uma palavra muito bonita, né? E quando a gente escuta essa palavra, a gente imagina logo nos nossos direitos, né? Como pessoas, como cidadãos. Será se nós usufruímos de todos os direitos que a lei diz que nós temos? Será se nós estamos, enquanto cidadãos, usufruindo desses direitos, né? Cabe a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso. Tem uma imagem aqui que ela é bastante interessante, né? Que fala sobre igualdade e justiça. O que é igualdade e o que é justiça. Igualdade é uma norma que impõe tratar todos da mesma maneira. Isso é igualdade, né? Todas as pessoas são tratadas do mesmo jeito. Isso é igualdade. Justiça é uma igualdade proporcional, ou seja, um tratamento igual entre os iguais e desigualmente entre os desiguais. Ou seja, as pessoas elas não podem ser tratadas de forma igual, porque as pessoas não são iguais. E essa imagem, ela representa isso com muita clareza. Nessa primeira imagem aqui, nós temos 3 pessoas que tiveram o mesmo acesso, ou seja, uma banqueta, né, para subir, para essas pessoas poderem ver do outro lado o que está acontecendo. Elas receberam a mesma banqueta. Só que essas pessoas elas não são iguais, porque nós temos esse aqui que é bem mais alto, esse aqui dá para ver, é bem mais baixo, mas dá para ver. E temos o outro aqui que a banqueta é igual à dos outros, a dos demais, mas ele não consegue ver. Então isso é igualdade, foi dado para todos a mesma banqueta. A justiça é representada por essa imagem, porque aqui está dando o direito de todos terem a mesma visão, sendo que, observando como eles são diferentes, foi dado para cada um a possibilidade de ver aquilo que podia ser visto. Então, isso é justiça. E é muito importante a gente perceber qual é a diferença entre justiça e igualdade, né? Ou seja, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E essa imagem ela representa muito isso. Foi dado a cada um aquilo que cada um precisava para ter a mesma visão. Muitas vezes a gente confunde. A gente acha que tratar as pessoas de forma igual, a gente acha que isso é fazer justiça. Uma escola, por exemplo, uma escola ela tem que ser construída pensando em todas as pessoas que vão fazer parte daquela escola. Então é preciso pensar que vai ter crianças cadeirantes, vai ter crianças que vai ter algumas limitações que não podem chegar ou fazer aquilo que as demais fazem. Então, a escola ela é projetada, ela é construída pensando em cada um, nessa forma de atender a todos de forma justa. Isso aqui é justiça. Vamos ver aqui o próximo slide. Aqui fala sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que inclusive é tratado no assunto de vocês de história, né? Bom,
O Estatuto da Igualdade Racial, ele foi aprovado pelo Congresso e foi transformado na Lei 12.288/10, publicada no Diário Oficial de 21 de julho de 2010. Então, esse estatuto, ele é lei. Você tratar uma pessoa, diminuindo essa pessoa por causa da cor da pele, porque essa pessoa é inferior a você na condição social, porque essa pessoa, no seu julgamento, ela não tem a beleza que você tem, ou que você acha que ela deveria ter, se você tratar uma pessoa tentando diminuir essa pessoa, aparentemente diminuir, você já está cometendo um crime. Então, o texto aqui diz, o texto foi instituído pela Lei 12.888 de 2010 para garantir a efetivação de oportunidades e direitos a todos e para combater o racismo e o preconceito. O Estatuto da Igualdade traz um conjunto de regras e princípios jurídicos para coibir a discriminação racial. Então, eu chamar o meu amigo de negrinho para diminuir ele, a minha amiga de negrinha para diminuir ela, eu estou cometendo um crime. E a gente precisa pensar muito antes de falar as coisas, porque muitas vezes a gente comete erros sem saber se aquele erro que você está cometendo, você não está cometendo um crime também, né? E ele vira, além de ser erro, ele vira um crime. Então é muito importante a gente pensar o que vai dizer, o que você vai externar, se não vai maltratar, se não vai ofender, se não vai atingir o outro. Nós vamos ver agora um vídeo que ele trata de uma forma interessante sobre essa questão da importância que é nós sermos diferentes. Porque, gente, imagina se o mundo fosse todo igual, se as pessoas tivessem as mesmas caras, se as pessoas tivessem o mesmo formato do rosto, a mesma cor da pele, a mesma cor do cabelo, nós fôssemos todos iguais, o mundo seria um tédio, o mundo seria muito desinteressante. Então, o que fascina esse mundo, a gente viver nele e ser prazeroso viver nele, é o fato de nós sermos diferentes. Então, vamos assistir a esse vídeo, que é uma musiquinha bem interessante, que fala sobre o quanto é interessante ser diferente. Fosse incolor. Imagine um jardim onde todas as flores fossem verdes, cravos, rosas, margaridas, todas
plantas fossem verdes, até a chuva que cai fosse verde na grama verde, e o sol verde, e a minhoca verde caindo na grama verde. Deus, o nosso Criador, é tão sábio, colorido, cheio de amor, que deu um tom pra cada cor, vermelho, branco ou marrom, que coloriu a minha pele com o seu amor. Somos todos iguais, mesmo sendo diferentes. O Deus que fez o mundo com as suas cores é o mesmo Deus que criou a gente iguais. E ainda bem que diferentes, a vida seria sem graça se a gente fosse incolor. Pois é, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa musiquinha, que ela fala de uma forma muito engraçada, como esse mundo seria um tédio, seria ruim, seria desinteressante se todos fossem iguais ou se nós fôssemos incolor. Já pensou? Então, essa diversidade que existe no nosso Brasil, no nosso país, é o que faz nós sermos interessantes, porque a gente conhece o diferente e a gente passa a perceber que essa diferença é que nos une, é que nos faz querer estar perto do outro, porque o outro não é igual a mim, ele tem outra coisa que eu não tenho e que a gente junta e forma o quê? Uma amizade. E dali daquela amizade crescem muitas coisas. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora representa exatamente essa diversidade, né? E é a igualdade racial, né? Independente da cor da pele, independente da estatura, independente da religião, independente da condição social, nós, perante a lei, somos iguais. A gente sabe que na prática, muitas vezes, acontece algumas coisas diferentes. Muitas pessoas, elas querem burlar as leis. E no Brasil isso acontece muito. E acontece de forma assim estampada. A gente vê isso na televisão, nos jornais. Muitas vezes o policial ele aborda o rapaz negro porque ele acha que só porque o rapaz é negro ele já é bandido, né? E às vezes o branquinho, o loirinho passa despercebido. E aí a cor da pele não determina que uma pessoa tem um caráter ruim ou que ela é uma pessoa boa, não é a cor da pele. Isso é uma coisa muito mais profunda, né? Está nas nossas atitudes, né? Na forma como nós agimos perante a sociedade. Essa imagem que eu vou mostrar, que eu estou mostrando agora para vocês, ela é simplesmente horrorosa, né, gente? É uma imagem feia, porque é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Isso acontece muito. Preconceito pode cegar as pessoas. Então, as pessoas elas são tão preconceituosas que elas fazem um pré-julgamento às outras pessoas por causa da cor da pele, né? A gente vê aí uma imagem onde uma criança branca, ela está sendo repreendida, mas imediatamente alguém combate dizendo, calma, é criança. Ou seja, é apenas uma criança. Mas na outra
na outra parte aqui da imagem, a gente vê também uma criança e muita gente apontando, dizendo que é ladrão, né? Chama a polícia, pega. Então, o que que nós podemos perceber com essa imagem? Que, infelizmente, a cor da pele está determinando para essas pessoas que uma criança está agindo de maneira errada, de maneira mal educada, mas ela está agindo apenas porque é criança. E na outra parte, uma criança está agindo também de maneira errada, com certeza, mas ela pode ser um bandido, né? Pode ser um menor infrator. Então, todo mundo está apontando que essa criança é uma criança perigosa, que pode gerar um próximo bandido, um futuro bandido. E aí as pessoas apontam. Infelizmente, a gente vê isso acontecer muito na sociedade, na nossa sociedade. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Se nós não estamos fazendo isso com os nossos amigos, se nós não estamos fazendo isso com as pessoas que estão perto da gente. E se a gente perceber que tem alguém fazendo isso, é a gente repreender e dizer que está errado, que não pode fazer, que não é daquela forma, que nós não podemos julgar pela cor da pele. Então, coisas que nós não devemos esquecer, né? Para a gente não estar cometendo certos erros. A cor da pele não define caráter. Então, não é a cor da nossa pele que vai dizer se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. Infelizmente, o Brasil ele tem uma história muito triste, que começou com a escravidão. E aí, por causa dessa história do Brasil, até hoje, o preconceito racial perdurou. Mas nós que fazemos parte dessa sociedade, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Pensar e olhar para as pessoas sem imaginar que aquela pessoa que é negra, ela é descendente de escravos. Não, gente, a escravidão, ela já acabou há muito tempo. Então, a gente não deve pensar por aí. Outra coisa que nós não devemos esquecer, a condição social não faz de uma pessoa melhor ou pior que a outra. Então, não é porque uma pessoa se veste bem, está bem trajada, tem um carro bom, mora numa casa boa, que ela é uma pessoa boa. E as pessoas que moram em favelas, em bairros distantes, bairros pobres, que moram numa casa humilde, que não tem carro, que não se veste tão bem, é uma pessoa ruim. Não, a condição social não determina isso. O bandido negro não é bandido porque é negro. Não. Coincidentemente, ele é negro. Ele virou bandido não é por causa da cor da pele. De forma alguma. Ali é apenas uma coincidência. Nós vimos também que existem muitos brancos que estão no mundo do crime, né? O branco também pode ser bandido. Então, isso também é uma coisa, não é lei, isso não é uma coisa que determina, não é cor de pele que determina, nem para ser bom e nem para ser ruim. Outra coisa que nós não devemos esquecer, somos iguais em direitos perante a lei, embora a gente veja que não acontece muito na prática, mas a lei, ela é algo que ela deve ser seguida por todos os cidadãos e ela deve ser respeitada. Então, se está lá na lei que eu tenho direitos para alguma coisa, para ter acesso a alguma coisa, eu, como cidadã, eu tenho que correr atrás dos meus direitos, não deixar que ninguém passe por cima deles e tente tirar ele de mim, porque ele é meu. Como cidadã, ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que o assunto fique mais claro, viu? E respondam a atividade com calma e até a próxima, viu, gente? Beijo!